castelo forte é o nosso Deus. Vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 17 ao 21. Na mensagem anterior, nós abordamos a primeira parte desse trecho. Nós abordamos os versículos 13 a 16 e vimos como que o apóstolo Pedro, ele nos instrui quanto aos recursos que nós precisamos ter quando enfrentamos oposições, desânimos, ofensas, perseguições. Nós devemos cingir o nosso entendimento, ser sóbrios, esperançosos na graça de Cristo e viver uma vida digna da santidade que o Senhor mesmo nos proporciona viver. E agora nós vamos então ver a segunda parte, que está a partir do versículo 17 até o versículo 21. Nós vamos fazer essa leitura todos juntos, a uma só voz. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17 até o 21. Leiamos. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, capaz de penetrar no mais profundo do nosso coração, de revelar os propósitos íntimos, ó Deus, de nossa alma, e também nos corrigir, nos educar e nos edificar. Ó Deus, nós te pedimos, portanto, que o mesmo Espírito que inspirou este texto sagrado agora possa abrir os nossos corações para entendermos a tua palavra, guardá-la em nós, a fim de vivermos uma vida digna do teu evangelho. Pedimos-te em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vimos, portanto, amados irmãos, na mensagem anterior, que o apóstolo Pedro escreve esta carta com a finalidade de consolar aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, irmãos que haviam se convertido ao cristianismo, mas que agora estavam espalhados em várias regiões, na Galácia, no Ponto, na Bitínia, e esses irmãos estavam sendo acossados por uma cultura anticristã, de modo que muitos deles estavam sendo levados ao desânimo, ao desespero e até mesmo à dúvida em relação à sua fé. Esse é um contexto muito comum também em nossa época. Muitas vezes nós somos também perseguidos, não somente por pessoas, mas por ideias que são ideias anticristãs. E a grande pergunta que todos nós crentes devemos fazer é: e agora, como viveremos neste mundo? Um mundo que nos persegue, um mundo cuja cultura está totalmente mergulhada no maligno, um mundo que jaz no maligno e que, portanto, exige de nós uma postura crítica e uma postura eficaz no tratamento desta situação que é uma oposição contra nós cristãos. Nós vimos na mensagem anterior que Pedro nos instrui a cingirmos o nosso entendimento, ou seja, nós devemos
apertar a compreensão que nós temos a respeito de Jesus. E o que isso significa? Significa mergulharmos cada vez mais no conhecimento de Cristo, tornando-nos íntimos com o Senhor, a ponto de fazermos todas as coisas conforme a vontade dEle. E para isso nós precisamos adquirir do Espírito Santo domínio próprio, a sobriedade, para não nos desesperarmos diante das oposições. Devemos também fixar a nossa esperança somente em Cristo e não nas coisas deste mundo, porque elas são passageiras, temporais, mas Cristo e sua palavra são eternos. E devemos também entender quem somos. Somos um povo separado, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo, portanto, que deve entender que o lugar onde ele está agora é um lugar diferente. Um povo que foi tirado do império das trevas, um povo que foi arrancado do lugar de pecado, da escravidão, para ser transportado para o reino do Filho do amor, ou para a maravilhosa luz, como o próprio Pedro diz no capítulo 2, versículo 9. Mas agora Pedro, meus amados irmãos, ele continua esta exposição apresentando ainda uma outra atitude. E esta atitude, ela é igualmente importante às anteriores. A atitude que Pedro agora nos apresenta no restante deste trecho é a atitude de vivermos com temor reverente diante do nosso Deus. O crente colocado em situações anticristãs, um crente que vive num mundo que jaz no maligno, deve cultivar no seu coração um verdadeiro, genuíno, profundo e reverente temor a Deus. O temor a Deus, como nós vimos noutros textos da Escritura, como em Provérbios e também no Salmo, é o princípio de toda a sabedoria. O temor ao Senhor, meus amados irmãos, é uma atitude do coração de nós nos rendermos à santidade de Deus. Em outras palavras, é reconhecer quem Deus é, reconhecer quem nós somos e nos relacionar com Ele dentro deste conhecimento, de maneira que nós nos apresentemos diante do Senhor com humildade, reconhecendo os nossos pecados, a nossa insignificância, reconhecendo que nós não somos absolutamente nada sem Cristo, reconhecendo que se estivermos alheios a Cristo, nós estaremos também sem esperança, sem Deus e totalmente condenados ao inferno. Portanto, o temor reverente a Deus nos leva a uma compreensão profunda, clara de quem é Jesus, de quem nós somos e do modo como nós devemos viver. É exatamente isto que Pedro faz a partir do versículo 17 até o versículo 21. E Pedro faz isso apresentando duas razões teológicas, porque, como eu disse na mensagem anterior, como bom pastor que Pedro era, ele usou a Escritura para fundamentar as suas ideias. Aliás, repito mais uma vez, é isto que todo bom pastor faz. Ele fundamenta as suas ideias nas Escrituras. O bom pastor nunca emite opiniões que não possam ser fundamentadas pela palavra de Deus, porque o que ele prega é a palavra de Deus e somente a palavra de Deus. Pedro, portanto, ao usar a palavra de Deus no primeiro argumento, no versículo 16, dizendo que nós devemos cultivar a santidade porque a palavra diz, sede santos porque eu sou santo, agora, da mesma forma, usando o mesmo princípio, ele traz duas doutrinas bíblicas, duas doutrinas ensinadas pelas Escrituras para fundamentar o temor reverente que nós devemos ter em relação a Deus. A primeira doutrina que Pedro traz é a doutrina da redenção. E a segunda doutrina que Pedro traz é a doutrina da ressurreição de Cristo. Redenção e ressurreição. Estas duas doutrinas devem ser o fundamento, a razão pela qual nós, crentes, devemos viver tementes ao Senhor. Vejamos, irmãos, agora de maneira detalhada o que o texto nos ensina. Observe que o versículo 17, ele começa com a expressão ora. Esta expressão, geralmente, quando ela aparece na Bíblia, é uma maneira de o escritor introduzir um argumento. Ele quer, portanto, dar continuidade ao texto anterior e apresentar um argumento que vai fundamentar
tudo aquilo que ele defendeu. Ora, é como se ele dissesse: vejamos agora a razão pela qual eu estou defendendo esta ideia. E ele então vai nos apresentar as razões, os seus argumentos. E o primeiro argumento que ele diz é da nossa filiação com Deus. Porque ele diz assim: vocês invocam Deus como Pai de vocês, se invocais como Pai. Meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar ao Pai, Pai Nosso. E a razão pela qual Cristo nos ensinou a orar, chamando a Deus de Pai, é porque nós fomos adotados na família de Deus. A santificação, portanto, significa uma mudança de posicionamento, como nós já abordamos na mensagem anterior. Nós antes éramos excluídos, inimigos. Nós éramos bastardos, filhos totalmente desligados desta família. Mas Deus, com o grande amor com que nos amou, Ele então nos adota como seus filhos por causa de Jesus Cristo, o seu primeiro filho, o primogênito, o filho único gerado, que agora, por meio dele, recebe todos aqueles que nele creem para fazerem parte desta família. Deus, portanto, nos chama para pertencermos a uma família. E, meus amados irmãos, todos nós sabemos, por uma experiência da nossa própria cultura, da nossa própria legislação, do nosso próprio direito, o direito da herança, o direito das sucessões, que só é possível receber uma herança se você fizer parte de uma família. Você não pode receber uma herança sendo de uma outra família. Normalmente, quando aquele que é o progenitor, aquele que é o pai, aquele que é o dono dos bens, uma vez que ele morre, uma vez que ele falece, ele então automaticamente dá aos seus herdeiros o direito de receberem a herança. Curiosamente, Pedro fala a respeito de uma herança. Os irmãos devem observar que no início do texto, do capítulo 1, lá no versículo 4, como também nós já chamamos a atenção na mensagem anterior, Pedro diz que Deus, Ele nos chamou, por ser o nosso Pai, para uma herança. E esta herança, ela é incorruptível, porque os bens que Deus transmite a nós não são bens materiais, mas é um bem espiritual, que é a vida eterna. Por isso o apóstolo Pedro, também no capítulo 1, versículo 9, disse que este é o fim de nossa salvação, que é obter, o fim de nossa fé, que é obter a salvação da nossa alma. Portanto, agora Pedro diz que o Pai nos concede a maior das heranças, que é adotar-nos na sua família, para que nós possamos ter o direito de recebermos a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o Senhor. E esta eleição ou esta adoção praticada não é uma adoção que depende de nós. Por isso Pedro diz que o Pai, ele escolhe aqueles que, sem acepção de pessoas, porque o reino de Deus, como já ensinou o próprio Senhor Jesus Cristo nas suas pregações aos seus discípulos, o reino de Deus, ele tem todo tipo de peixe. O reino de Deus chama todo tipo de gente. Pessoas de todas as tribos, todos os povos, línguas e nações. Porque o Senhor quer constituir um reino de pessoas que são pessoas de todos os tipos. Um reino, de fato, universal. E por esta razão, ele não fazendo acepção de pessoas, ele faz com que nós sejamos adotados nesta família. E uma vez que somos adotados, meus amados irmãos, espera-se daqueles que recebem um sobrenome, e um sobrenome tão digno do sobrenome do Pai, que estas pessoas vivam uma vida digna desta nova posição. Quando nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar no Pai Nosso, Ele disse: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Esta petição, que é santificado seja o teu nome, é uma petição que, na verdade, se refere muito mais a nós do que ao próprio Deus. Uma vez que Deus é perfeito, uma vez que Deus é inteiro em suas perfeições, não há mais razões em Deus para que ele seja santificado. Em outras palavras, Deus não vai se tornar mais santo do que já é. Portanto, não justificaria nós pedirmos que Deus se tornasse ainda mais santo, que o nome de Deus se tornasse ainda mais santo, porque Deus é perfeito, o nome de Deus é perfeitamente santo. Mas por que o Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo, santificado seja o teu nome? A razão é muito mais para nós, porque a ideia do Senhor Jesus Cristo é dizer que uma vez que Deus, o Pai, escolheu e ele se tornou o Pai nosso, ele é o nosso Pai, nós pertencemos a esta família, nós devemos agora viver de tal maneira, separados do mundo, para que o nome do Senhor seja honrado na cultura onde nós vivemos. É isto que nós chamamos dar bom testemunho da verdade. Dar bom testemunho de Cristo ou viver de modo digno é honrar o nome do Senhor, separando o nome do Senhor das coisas comuns, ordinárias, normais do dia a dia, que estejam contaminadas ou influenciadas pelo pecado. Portanto, Cristo nos ensinou que uma vida cristã autêntica é uma vida cujo testemunho reflete a glória de Deus, do Pai, ou honra o nome da família. E este, aliás, é o terceiro mandamento. Não usem o nome do Senhor teu Deus em vão. Não vivam uma vida descolada dos princípios do Senhor a ponto de envergonhar o nome do Senhor. Muito pelo contrário, se vocês são agora de outro lugar, se vocês mudaram o estado, se vocês foram retirados daquele lugar de podridão e foram colocados no reino de Cristo, vivam de acordo com este reino. Vocês não mais pertencem a este mundo. E Pedro agora, meus amados irmãos, portanto, tendo sido ensinado na escola de Cristo, ele replica esta mesma instrução. No versículo 17 ele diz, portai-vos com temor durante o tempo de vossa peregrinação. Aqui Pedro então evoca este ensino de que nós crentes devemos nos comportar, devemos agir sempre de um modo reverente, porque nós pertencemos a uma família especial. Nós não somos e não pertencemos a qualquer família. A nossa família é uma família especial e, portanto, nós devemos viver com a dignidade desta família. Nós pertencemos a uma família real, portanto, devemos viver como pertencentes a esta família real. Não somos mais bastardos, não somos mais excluídos, não somos mais os marginais, mas somos aqueles que foram atraídos para a mesa do Cordeiro, atraídos para a mesa do Rei, a fim de cearmos com ele e usufruirmos de todos os benefícios desta família real. E por isso, meus amados irmãos, a vida cristã, ela é uma vida diferente. Porque a vida cristã, ela compreende, ela cinge o seu entendimento, ela pensa, reflete sobre a beleza de ser cristão. Sabendo, começa o versículo 18. Por que Pedro usa sabendo? Exatamente porque o crente reflete sobre as coisas que crê. Nós não cremos, meus amados irmãos, por acaso. A nossa fé não é casual. A nossa fé é uma fé objetiva, histórica. É uma fé que crê na palavra de Deus. Portanto, o saber cristão não é um tipo de osmose, um tipo de comunicação sobrenatural, mas é a profunda análise da palavra do Senhor. Quanto mais nós entendemos quem Deus é, quanto mais nós nos relacionamos com Cristo, quanto mais nós colocamos a sua palavra no nosso coração, mais nós sabemos quem o Senhor é, quem nós somos e o que nós devemos fazer. Aqueles irmãos estavam mergulhados em dúvidas, pressionados pelas culturas anticristãs, e Pedro precisava dizer para eles, olha, lembrem-se de que vocês não foram comprados por um preço qualquer.
E por isso ele usa a primeira doutrina, a doutrina da redenção, para lembrar aqueles irmãos a respeito desta maravilhosa graça do Senhor que nos salvou em Cristo. Portanto, os versículos 18 e 19, Pedro vai apresentar esta doutrina da redenção resumidamente. Ele diz assim: não foi por meio de coisas corruptíveis que vocês foram comprados. E Pedro utiliza aqui duas imagens muito preciosas daquela época, a prata e o ouro, que eram exatamente aqueles metais que eram comercializados, especialmente o ouro, que era de extremo valor, como ainda é. Porque naquela época o ouro só tinha ouro aqueles que eram verdadeiramente os reis. Os reis tinham muito ouro. Os irmãos podem ler a narrativa dos reis, por exemplo, e aqueles que eram mais ricos, eles detalhavam e faziam objetos de ouro. A grande ostentação daquela época era o ouro, a quantidade de prata e de ouro que alguém possuía. Por isso, aliás, a venda de Judas de Jesus por 30 moedas de prata foi um verdadeiro assinte à graça de Deus e à santidade do Senhor, porque 30 moedas de prata não valiam nada. 30 moedas de prata não valiam nada naquela época. Cristo foi vendido a preço de banana, por mixaria. E por isso a indignação tomou conta do coração daqueles que estavam ao redor. Mas Pedro está dizendo que aqui nós temos muito ouro. E ele está dizendo que Cristo não nos comprou por meio de coisas materiais. Cristo não pagou um valor material para que nós pertencêssemos à família da fé, à sua família. Mas o preço foi altíssimo e impagável por qualquer ser humano. O versículo 19 diz que foi pelo precioso sangue. Mas não qualquer sangue, como se fazia no Antigo Testamento. Um sangue sem defeito, sem mácula, diz Pedro. Porque os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam animais. Mas aqueles animais, muito embora animais sem defeito do ponto de vista físico, não eram suficientes para apresentar um sangue que salvava. Aqueles animais eram apenas sombras, eram apenas figuras do verdadeiro Cordeiro que haveria de vir, Cristo. E por isso o escritor aos Hebreus diz que o sangue de Cristo é muito mais valioso do que o sangue de cordeiros do Antigo Testamento. Que o sacrifício de Cristo valeu muito mais do que o sacrifício dos sacerdotes do Antigo Testamento. E por isso o escritor aos Hebreus diz que o cristianismo é muito maior do que o judaísmo. Porque no cristianismo nós temos um sacrifício único, oferecido por um cordeiro único, irrepetível, cujo sangue é um sangue perfeito. E Pedro usa aqui a mesma ideia, porque Pedro está falando para um público que anteriormente era judeu e que agora havia se convertido ao cristianismo. E aqueles irmãos nossos cristãos agora, que estavam sendo talvez influenciados pelo judaísmo e quem sabe pensando em voltar para o judaísmo para evitar a perseguição, Pedro está dizendo, lembrem-se que lá no judaísmo de vocês, o cordeiro precisava entrar várias vezes no templo para ser sacrificado. E aquele sangue, muito embora servisse naquele momento como um símbolo de resgate, ele não foi suficiente para salvá-los da condenação. Mas este sangue, derramado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, é o único sangue salvador. Porque ele é o único cordeiro sem defeito e sem mancha, sem mácula, sem pecado. Irrepreensível em todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, a doutrina da redenção fundamenta a razão pela qual nós crentes devemos viver com temor. Por que nós devemos ter um comportamento diferente? Porque nós somos comprados por um preço altíssimo. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo, o amor de Deus em Cristo nos constrange. Porque ele derramou o seu sangue na cruz por nós, por amor, sendo nós ainda pecadores.
Portanto, toda a nossa vida deve ser vivida à luz desta doutrina. E nós deveríamos, sim, nos envergonhar todas as vezes que pecarmos. Porque todas as vezes que nós pecamos, nós estamos fazendo pouco caso deste altíssimo sacrifício de Cristo na cruz por nós. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos revelando a nossa ingratidão. Nós estamos revelando o nosso coração absolutamente ingrato àquele que nos salvou. E por isso, meus amados irmãos, nós devemos ter um temor reverente. Todas as vezes que formos incitados a pecar, quer pelo nosso coração enganoso, quer pelas tentações de Satanás, quer pelas influências do mundo, nós devemos ter um temor reverente diante de Deus. Ah, meus irmãos, se Davi tivesse tido um temor reverente do Senhor, naquele momento em que ele estava na sacada do seu palácio, olhando para Batseba, ele não teria pecado contra o Senhor. Mas ele não foi vigilante o suficiente, e por isso caiu. Se Moisés tivesse tido um temor reverente ao Senhor, ele não teria matado aquele egípcio na agressão ao judeu. Ele não teria ofendido a rocha num acesso de ira pecaminosa. Se Jonas tivesse tido um reverente temor ao Senhor, ele não teria comprado uma passagem para outro lugar que não fosse Nínive. Todos os pecados são resultados da nossa falta de temor reverente a Deus. E todos os pecados revelam a ingratidão que nós temos pelo preço altíssimo com o qual fomos resgatados. Mas Pedro continua dizendo a respeito desta redenção algo muito importante. Ele diz que essa redenção, versículo 20, não aconteceu agora. Mas isso já estava planejado por Deus antes dos tempos eternos. Aqui, Pedro rapidamente traz a doutrina da predestinação para fundamentar a redenção, dizendo que este sangue de Cristo, ele não foi conhecido apenas na história, mas ele já estava predestinado antes da fundação do mundo. Mas porque a revelação ela é progressiva, ela só foi manifestada no fim dos tempos. O que é o fim dos tempos? O nascimento de Jesus Cristo, ao qual o Novo Testamento classifica como últimos dias. Há pessoas que pensam que os últimos dias são aqueles da vinda de Jesus Cristo. Não, os últimos dias começam no momento em que Cristo nasce. Ali nós já estamos nos últimos dias. Então, quando você lê na Bíblia, por exemplo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, haverá pessoas assim, assado, farão isto. Paulo não está falando a Timóteo ali de coisas que vão acontecer agora, no nosso século. Paulo está falando de coisas que começaram a acontecer lá em Jesus. Os últimos tempos são estes. Nós vivemos os últimos dias. Nós vivemos os últimos tempos. O fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos. Então, quando alguém disser para você o mundo está acabando, ele está acabando desde quando ele começou. Porque esse é o projeto de Deus mesmo. Portanto, a nossa visão não deve ser uma visão pessimista, achando que o pecado está dominando. Lembre-se de que Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E é por isso mesmo que nós devemos viver de maneira separada do mundo, santa, porque nós não pertencemos a este reino terreno, nós pertencemos ao reino celestial. Então, para nós, tanto faz o tempo em que o mundo vai acabar. Para nós não interessa se acabará hoje ou daqui a 100 anos. Para nós o que interessa é que nós não pertencemos a este mundo, pertencemos ao reino de Deus em Cristo. Se ele acabar hoje, nós estaremos no reino de Cristo.
Se ele acabar daqui 100 anos, nós continuaremos no reino de Cristo, porque nós fomos transportados daquele lugar da escravidão para o lugar da vida, para a sua maravilhosa luz. Então, o que Pedro está ensinando a esses irmãos é que as tribulações do tempo presente, as lutas que eles estão enfrentando naquele momento, são passageiras. É como se ele dissesse, irmãos, o que são 80 anos de sofrimento? Ah, pastor, minha vida é só sofrimento. Eu vivo sofrendo, eu sofro desde que eu sou criança. Isso não é nada. Você tem a eternidade para não sofrer. É isso que Pedro está dizendo para esses irmãos. Se for necessário, por um breve tempo, passar por sofrimento, passe exultando. Em quê? Na esperança de que você não pertence a esse mundo. Portanto, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes passem para o meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, o Senhor estará comigo. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza. O Senhor é meu socorro bem presente na tribulação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que a figueira murche, ainda que não haja gado no curral, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Se vocês não se prostrarem diante da imagem, vocês vão para o fogo. Tranquilo, meu rei. Bem baiano, né? Tranquilo, meu rei. Pode mandar a gente para o fogo. Deus salva. Aqueles que não pertencem a este mundo podem tranquilizar os seus corações diante das perseguições, diante dos sofrimentos, diante das lutas, porque nós fomos comprados por um preço altíssimo, que ninguém pôde pagar a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda doutrina, que fundamenta a razão pela qual nós devemos viver com temor, é a doutrina da ressurreição de Cristo. Nós somos comprados por um preço altíssimo. Mas se tudo isso tivesse acontecido, e quando nós morrêssemos, permanecêssemos mortos, não valeria a pena. Nós creríamos em algo vão. E é exatamente para defender o contrário disto que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, para dizer o seguinte: se não houve ressurreição, a nossa pregação é vã, a nossa fé é inútil, os nossos pecados não foram perdoados, nós estamos vivendo uma vida enganosa. Então é melhor que a gente come e beba, porque amanhã a gente vai morrer mesmo. Vamos viver hoje. Aproveite o dia, se a ressurreição não aconteceu. Mas Paulo diz, irmãos, a boa notícia é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por isso agora a vida cristã faz sentido. Tudo faz sentido. A nossa fé é verdadeira. Os nossos pecados foram perdoados. A nossa pregação anuncia Cristo. E nós podemos viver uma vida focada em Cristo Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Por isso Pedro também replica esta mesma ideia, dizendo, no versículo 21, que por meio dele, por meio de Jesus Cristo, aquele que foi manifestado na história, no fim dos tempos, por amor de Deus a nós, por meio dele é que nós temos fé em Deus. A fé é dom de Deus, é um presente. E por que esta fé faz sentido? O versículo 21 diz, o qual o ressuscitou dentre os mortos. Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos. O Pai ressuscitou Cristo de entre os mortos. Pelo poder que há nele. Para que ele pudesse, meus amados irmãos, receber toda a glória. Por isso nós lemos aqui neste culto, na pequena carta de Judas, a doxologia na qual Judas disse, é por este Deus, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, é este Deus a quem nós devemos adorar, em Jesus Cristo nosso Senhor, porque a ele pertence poder, majestade, império e soberania em todas as eras e para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Esta é a certeza da vida cristã. O nosso Deus, ele permanece vivo
em Cristo Jesus, e Cristo está diante do Pai intercedendo por nós. Ele ressuscitou de entre os mortos, ele não está morto. E mais do que isso, ele possui glória, ele possui todo o poder, ele possui toda a soberania. E por causa desta ressurreição de Cristo, nós então podemos ter fé e esperança. Veja como Pedro termina o versículo 21. É por causa disso, de sorte que, ou seja, por causa disso, é por isso que a fé e a esperança de vocês, elas podem ter significado em Deus, por meio de Cristo. A nossa fé e a nossa esperança em Deus só existem porque Cristo faz com que os nossos corações sejam regenerados. Nós nascemos de novo para compreendermos esta obra maravilhosa de salvação. Por isso, meus amados irmãos, aqui nós temos um grande incentivo para não pecar. Além do fato de termos sido resgatados da morte por um preço impagável, um preço altíssimo, nós também, meus amados irmãos, cremos que ao morrermos fisicamente, nós estaremos imediatamente com o nosso Senhor, porque o Cristo que ressuscitou de entre os mortos é o mesmo Cristo que faz com que todos os seus irmãos também ressuscitem. Não vale a pena vivermos uma vida de pecado, não vale a pena vivermos uma vida hipócrita, não vale a pena, meus amados irmãos, tentarmos enganar as pessoas, pecando contra o Senhor. Não vale a pena nós estarmos na igreja, mas os nossos corações estarem longe, distantes de Cristo e de sua palavra. Porque Cristo tudo vê, os seus olhos estão postos em nós. Pedro está dizendo a estes irmãos que estavam sendo perseguidos, Deus está vendo o coração de vocês. Não adianta vocês tentarem produzir uma fé que seja mentirosa. Sejam honestos com a fé que vocês têm, porque Deus salvou vocês com um preço altíssimo do seu próprio Filho, fez com que esse Filho se ressuscitasse dentre os mortos, para que vocês pudessem ter fé e esperança nele. Portanto, vivam com temor reverente. Saibam que vocês estão na presença do grande Deus do universo, do Yahvé, do Deus da aliança. Não vale a pena pecar, porque o pecado é uma ingratidão a esta maravilhosa obra da graça. Vivam dignamente o Evangelho de Cristo. Coloquem nas testas de vocês a marca de Cristo, para que vocês possam testemunhar o valor altíssimo pelo qual foram comprados. Passem o sangue do Cordeiro não só nos umbrais das portas, mas em seu próprio corpo, para que todos aqueles que nos vejam no dia a dia saibam que nós não pertencemos mais a este mundo. Portanto, que as nossas palavras sejam palavras diferentes, que não habite em nossos lábios palavras torpes, piadas imorais, que as nossas mãos não pequem contra o Senhor, que elas não produzam toques que não sejam toques santos e santificados. Não toquemos em coisas impuras. Cuidem do seu corpo. Vocês que estão namorando, cuidado. Cuidem do corpo de vocês. Não permita que as suas mãos cometam pecado contra o Senhor com o seu namorado, com a sua namorada. Nós que somos casados, cuidado com os nossos olhos, para que não olhemos de maneira imprópria, de maneira pecaminosa para outra pessoa que não seja o nosso cônjuge. Que nós saibamos educar os nossos filhos com palavras bíblicas, que ao corrigirmos os nossos filhos, não usemos as mesmas palavras que o mundo usa, mas usemos as palavras de Cristo para pastorear o coração das nossas crianças. Que nós saibamos, meus amados irmãos, tratar uns aos outros. Que a nossa ira seja controlada pelo domínio próprio do Senhor, pela virtude espiritual, para que nós possamos, ao responder o nosso irmão em Cristo, não façamos isso de maneira agressiva, ofensiva, mas que façamos isto com amor,
Quando tivermos que disciplinar alguém na igreja, seja do ponto de vista do conselho, seja do ponto de vista pessoal, pastoreando uns aos outros, como Colossenses 3,16 nos ordena, a pastorearmos uns aos outros, admoestarmos uns aos outros, que nós façamos isso com a motivação correta, visando o bem daquela pessoa, a restauração, como Paulo disse a Timóteo, dizendo a Timóteo, Timóteo, faça isto com mansidão, esperando que o Espírito Santo convença o coração. Meus amados irmãos, que nós aprendamos todos os dias a vivermos de maneira reverente na presença do nosso Senhor. Nós estamos diante do Deus do universo e a nossa postura deve ser uma postura de reverência. Aquela mesma postura que teve Isaías ao entrar no templo, quando ele percebeu, ai de mim, Senhor, sou um homem pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios. Como a mesma postura que João teve na ilha de Patmos, ao ver aquela visão maravilhosa de Cristo, e ele prostrou-se em terra como morto. Como o próprio Moisés, que ao ser impactado pela sarça, foi também absolutamente envolvido pela glória de Deus. Que nós todos, meus amados irmãos, saibamos que nós estamos diante daquele que é o nosso Senhor. Sejamos, portanto, obedientes a Ele. Não pense como o mundo pensa. Não use as palavras que o mundo usa. Não cante as palavras que o mundo canta. Não produza ideias políticas que o mundo produz. Pense biblicamente. Pense conforme a mente de Cristo. Em todas as coisas pergunte, o que Cristo faria? Como Cristo pensaria? Qual a reação de Jesus quanto a isto ou quanto àquilo? Porque assim nós nos adequaremos mais e mais à vontade de Deus. Isto é que significa viver de acordo com a vontade de Deus. É adequar os nossos passos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, aos caminhos e aos pensamentos de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sobriedade, esperança, santidade e temor reverente. Estes 4 aspectos, estas quatro atitudes devem estar no nosso coração, a fim de vivermos mais e melhor neste mundo que, de tantas maneiras, agride a santidade do nosso Senhor. Que Ele mesmo, irmãos, nos ajude, a mim e a todos nós, a termos estas santas atitudes, revelando para as pessoas que nós, de fato, não pertencemos a este mundo. Somos do Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, façamos isto para o Senhor, para a glória do nosso Deus. Amém.